importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus por Ele, né, que nos edifica. Irmãos amados, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. Bom estar aqui com você cultuando, adorando o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir para você abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, gente, e vamos prosseguir expondo, né, os provérbios aqui de Salomão, para nossa edificação. A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino, correção e educação em toda a justiça. Eu quero ler o capítulo 2 de Provérbios. Vamos fazer isso? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desraigados. Amém, gente? Vamos orar e pedir ao Senhor para nos auxiliar na exposição da sua palavra. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Estamos diante da sua palavra, inspirada, inerrante, infalível, poderosa para salvar a nossa alma. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para compreendermos e sermos edificados e crescermos na sua graça. Somos o seu povo, a sua igreja. Pedimos o auxílio do Espírito Santo no entendimento, Senhor, na compreensão, para crescimento espiritual e para sermos instruídos pelo Senhor por meio da sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, a sua igreja, compreendendo e sendo instruído pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Irmãos amados, Provérbios capítulo 2 é sequência, né? Nós falamos de Provérbios capítulo 1 no último culto e vamos continuar tirando instrução de Provérbios para a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, né?
Provérbios capítulo 2 também é do Salomão, que escreveu. E Salomão, irmãos, escreve Provérbios como um pai está falando ao filho, né? Ele começou com essa expressão, filho meu. O capítulo 1 diz que Salomão é filho de Davi. E esses dois homens, eles reinaram em Israel, eles eram envolvidos com governo, né? Provérbios é parte da Escritura que fala aos jovens, que fala aos governantes, que fala aos homens, que instrui, como um pai instrui um filho. E é assim que Salomão desenvolve, né, os provérbios, sempre falando filho meu, uma instrução do pai. Então, assim, a primeira orientação que eu gostaria de dar aos irmãos é que lessem provérbios junto com os seus filhos, assim como nos é passado, né? Salomão parece estar orientando o seu filho a como viver nessa terra. Então eu acho interessante que nos seus cultos familiar você possa ter o privilégio de estar estudando provérbios juntos, né? Muito bom a gente entender e compreender isso, porque são orientações aos jovens também, né? A princípio a linguagem é sempre essa: filho meu, atente às minhas palavras. E Salomão diz que essas instruções é para trazer sabedoria para viver. Então, faço os irmãos lembrar de que essa sabedoria de provérbios é a pessoa de Jesus Cristo. Toda a sabedoria, disse Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, ele disse que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, né? Cristo é a sabedoria de provérbios. Então a gente vai ser lembrado, né, e enxergar Jesus Cristo aqui em Provérbios. Lá no capítulo 8 de Provérbios, a gente vai chegar lá se Deus quiser, diz que a sabedoria estava antes de todas as coisas, antes da criação de tudo. A sabedoria já estava lá, mostrando que a sabedoria de Deus foi manifesta, né, na pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo pregou aos Coríntios, capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo chegou naquela região de uma filosofia forte, né, de uma sabedoria humana muito acentuada. E Paulo disse assim: cadê o sábio desse século, o inquiridor deste mundo? Vocês não reconheceram a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, que era Jesus Cristo na cruz. Paulo diz assim entre eles: olha, no meio de vocês eu não quis saber de nada, senão de Cristo e de esse crucificado. Porque Paulo disse que Cristo, morrendo pelos nossos pecados, era a manifestação da sabedoria de Deus, onde os judeus era loucura, né? E para os gentios era loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Deus, com a sua justiça, pagando o preço dos seus eleitos, né? Paulo mostra que a sabedoria de Deus, ela tinha endereço, né? Que ela veio aos eleitos de Deus. Quando Paulo fala sobre essa sabedoria em Coríntios, você deve lembrar que Paulo logo diz: não escolheu Deus as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? Lembra disso? Paulo logo fala da eleição. A sabedoria de Deus em Cristo Jesus, enviada, né? Dada, concedida em favor dos seus eleitos. E Provérbios vai nos mostrar isso também, que a sabedoria de Deus, ela é destinada aos retos e aos santos. Olha só, Provérbios diz isso para a gente, que a sabedoria de Deus, ela foi concedida aos santos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, sabendo que provérbios são instruções, né, de um pai aos filhos, eu digo para você um pouco sobre como que ele desenvolveu esse capítulo.
do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos aprender como obter essa sabedoria, tá? Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos compreender e enxergar como que Deus concede essa sabedoria. Como é que Ele dá essa sabedoria a seu povo, né? E depois do versículo 6, irmãos, até o final do capítulo, a gente vai ver muito sobre o resultado de ter essa sabedoria. É bom que a gente resuma para facilitar a nossa compreensão. Então, até o versículo 5, a gente vai enxergar, compreender como que Deus concede essa sabedoria, né? E a partir do versículo 6, ele vai dizer quais são os resultados de se ter essa sabedoria. A sabedoria lá do alto, né? Como o Tiago disse, o Provérbios da Nova Aliança, ele disse, olha, há uma sabedoria terrena, né? Diabólica, demoníaca, mas há uma sabedoria que desce lá do Pai das Luzes. Essa sabedoria, ela é diferente. Ela é pacífica, né? A sabedoria que vem do alto. Então, irmãos, Provérbios vai ensinar sobre a sabedoria de Deus concedida a seu povo para viver uma vida que glorifique o seu nome, tá? Versículo 1, filho meu, se atentares às minhas palavras e a esconderes contigo os meus mandamentos. Então, gente, o primeiro requisito aqui é se você atenta para as palavras do Senhor, para os mandamentos, para a palavra de Deus. Se você atenta e inclina os ouvidos para a palavra de Deus, esse é um requisito para se ter a sabedoria verdadeira. A sabedoria de Deus é se você ouve, entende? Se você atenta, inclina. A gente vê isso em toda a Bíblia. Se você ouve a palavra de Deus, se você tem prazer na palavra de Deus, se você busca, então a condição é atentar. Porque atentando, você vai ouvir, você vai guardar a palavra do Senhor. Versículo 2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, entende? O meu ouvido está inclinado a quê? Está atento a quê? A sabedoria de Deus, que vem de onde, irmãos? Dos mandamentos, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela concede sabedoria. Você está compreendendo, gente? A palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela concede sabedoria. A Bíblia diz, irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela divide juntas e medulas, pensamentos e propósitos de coração, entende? É atentar os ouvidos para a palavra de Deus que produz sabedoria no homem. É ouvir a palavra de Deus que produz sabedoria no homem. Paulo dizendo a Timóteo, irmãos, Paulo disse assim, olha, maneje bem a palavra da verdade, para não ter do que se envergonhar. Medita, Timóteo, nessa palavra de dia e de noite, Timóteo, para que o seu progresso seja manifesto a todos. Olha, existe, irmãos, um progresso. Paulo disse a Timóteo que tem um progresso, mas como que esse progresso, que esse crescimento em sabedoria, ele é nos dado? Pela meditação. É isso que Paulo diz, medita nestas coisas e o seu progresso será manifesto. Paulo disse assim também, olha, quando tem alguém com insensatez ou enredado pelos laços do diabo,
Nós temos a palavra, que é útil para correção, educação em toda a justiça, a fim de que todo homem perfeitamente é habilitado para toda boa obra, entende? O homem é habilitado por meio da palavra de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela é dada, irmãos, por meio da meditação, por meio do ouvir, da exposição das Escrituras. A sabedoria de Deus é transferida, é transmitida, é dada, é manifesta em nossas vidas. Você está aqui? Amém. Louvado seja Deus. Então, atento à sabedoria, o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Aqui é clamar. Então veja quais são as palavras usadas. Atentar para a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra e clamar, buscar a palavra, clamar. Se clamares, clama a mim, Jeremias dizia, né? O Senhor disse a Jeremias: clama-me e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clamar ao Senhor, buscar o Senhor, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus disse assim aos preocupados e ansiosos com a vida, com o que havia de comer, beber ou vestir. Jesus Cristo terminou dizendo assim, gente, olha, veja aí, rapaz, veja inclusive ele cita Salomão, né? Lá, ele disse assim, está vendo as ervas do campo e as aves? Elas não trabalham, elas não juntam. Ele diz assim, olha, nem Salomão, que escreveu Provérbios e que reinou com justiça, com equidade, com juízo, pelo menos até certo ponto, esse homem não se vestiu como nenhuma delas. Olha só, a rainha do sul foi visitar Salomão, saiu dos confins da terra e foi visitar Salomão e ficou feliz por causa da sabedoria concedida a Salomão. Mas Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem veste as ervas do campo e alimenta as aves do céu, e as ervas do campo que eu visto, nem Salomão se vestiu como nenhuma delas. E como é que Jesus termina, irmãos? Vamos lá, versículo 33 de Mateus capítulo 6, o que é que ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão, ou estas coisas o serão acrescentadas. Você está compreendendo, gente? A conexão de Provérbios com toda a Bíblia, com a palavra do Senhor, com o Novo Testamento. E percebe que há uma simplicidade mais poderosa. E a simplicidade é, olha, se você atentar, se você clamar, se você guardar, Tiago disse assim, com tanta simplicidade, Tiago disse assim, olha, se alguém necessita, é só pedir. Que Deus dá. É clamar, é buscar, gente. E a sabedoria, ela vai nos dar o quê? Inteligência, bom siso. Olha, o Salomão, ele diz algo no versículo 4, até agora nós estamos percebendo, é como se obter a sabedoria de Deus. Eu disse a você que isso ia acontecer até o verso 5. A partir do verso 6 são os resultados, né, que essa sabedoria produz, entende? Que ela concede, que ela efetua nas nossas vidas, nos faz caminhar em sabedoria, quando a gente a recebe. Como é que nós recebemos? Estando atento, buscando, clamando, ouvindo. Esse ouvir aqui, no hebraico, irmãos, é obedecer, entende? É colocar em prática, né? É colocar essa palavra viva na gente, frutificando. E aí quando ele quer enfatizar isso no versículo 4, ele diz assim, olha, como é que você está buscando essa sabedoria?
Como é que você está buscando essa sabedoria? Aonde você está buscando? Como? Aí ele utiliza, irmãos, de prata. Você precisa buscar, olha o que diz o versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, a procurares. Aí eu faço uma pergunta para você agora, meu irmão, querido, querida irmã, como que você está buscando a sabedoria? Pastor, olha, toda quinta eu venho para o culto, pastor. Todo domingo eu estou no culto, pastor. Eu ainda vou na célula dos homens na segunda. Se você soubesse que aqui atrás, alguém lhe deu uma informação segura, que aqui atrás tem tesouro e tem prata. Quanto tempo, o que você iria fazer quando saísse daqui? Eu acho que você não ia esperar nem o culto acabar. Você ia correr para buscar essa prata, buscar esse tesouro. Salomão sabia o que os homens eram capazes de fazer para buscar prata e tesouro. Já assistiu esses filmes, né? Que são caçadores de tesouro? Eles pegam, irmãos, e fazem loucuras para achar o tesouro. Porque tesouro e prata fala de riqueza. Entendeu? Então ele diz assim, é interessante, Salomão sabia demais, né? A busca por coisas naturais do homem, né? Por riquezas naturais. Só que nós estamos falando de riquezas, irmãos, eternas, bens duráveis. Nós estamos falando de coisas eternas, entende? A sabedoria do Senhor, que é Jesus Cristo. Nós estamos falando de coisas superiores. Aí Salomão sabendo do que o homem gosta de buscar e procurar, e sabe fazer isso, e se esforça para fazer isso, ele diz assim, busque a sabedoria como você busca essa prata e esse tesouro. Como começou o texto? Se atentares aos meus mandamentos. Então essa sabedoria, que é comparada aqui com a prata e o tesouro, ela está na palavra, gente. Ela está nas Escrituras. Ela é a Bíblia Sagrada. Nela, que é Jesus Cristo, a palavra, estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Toda a sabedoria de Deus está nas Escrituras, entende? Então é nela, é meditando nas Escrituras, irmãos. É achando a riqueza celestial nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo disse, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura pérolas. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura pérolas. Quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que possui e compra aquela terra que está a pérola, entendeu? O reino dos céus é assim. É dedicação, gente, às Escrituras Sagradas. É atentar às Escrituras Sagradas, é clamar ao Senhor e é buscar. Essas são as condições, se você atentar, se você clamar e se você buscar. Pegou aquela linguagem aqui, é como obter sabedoria até o versículo 5? Ele diz assim, se você atenta, se você busca, se você clama, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, a habilidade de Deus para viver. A habilidade, conhecimento de Deus, irmãos, é a sabedoria de Deus, entende? É a capacidade que Deus vai lhe dando para você fazer a vontade dEle, viver a vontade dEle, glorificar o nome dEle, viver nessa terra com conhecimento, com sabedoria de Deus. Glória a Jesus. Então, até o versículo 5, a gente entende como obter essa sabedoria.
atento à palavra de Deus, clamando ao Senhor e buscando. Mas buscando de que jeito, gente? Como se busca prata e o ouro, prata e tesouros. É gastando tempo com as Escrituras Sagradas. Entende? É meditando, é ouvindo, é dando credibilidade, irmãos. É tendo ela como regra de fé e prática. É consultando ela, entende? É vivendo ela. E a partir do versículo 6, a gente vê os resultados que elas vão produzir. E eu digo para você, adianto para você algumas coisas que nós vamos enxergar a partir do versículo 6. Deus, ele vai conceder sabedoria, ele vai dar sabedoria. Se você entendeu até o versículo 5, então o versículo 6 diz assim, ó, você vai receber sabedoria. Porque ele diz assim, porque o Senhor dá. Olha como é bem objetivo, né? Porque o Senhor dá. O que Salomão está dizendo para o seu filho? Filho, fique atento, filho, à palavra de Deus. Clame o Senhor, viu, filho? Não é assim? Filho, busque, fique atento, busque. Sabe por quê, filho? Porque o Senhor, ele dá, filho. O Senhor dá sabedoria para você. E é isso que Salomão diz em Eclesiastes, né? Capítulo 2, versículo 26. Que o Senhor dá sabedoria e conhecimento aos que lhe agrada. O Senhor dá sabedoria e dá conhecimento aos que lhe agrada, tá? Então, o resultado, gente, de buscar a sabedoria é que o Senhor dá. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor que dá sabedoria. E da sua boca, da boca de Deus, vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, gente, é tudo que nós precisamos, que Deus nos desperte, né? Para crermos nisso e buscarmos do Senhor, porque vem dele. Nós precisamos de sabedoria, de entendimento para viver nessa vida, para trabalhar, para cuidar dos filhos, para administrar a casa, a igreja, para viver nessa vida. Nós precisamos de entendimento, de inteligência, de discernimento, entende? Discernir as coisas. A palavra de Deus é apta para discernir. Hebreus fala isso, né? Já citei. Dá discernimento. O sofrimento, né, gente? E dificuldades da vida que existem em nossas vidas, elas perdem força quando você tem entendimento, discernimento, inteligência e sabedoria. Não é verdade? Perde ou não perde? Não existe um mal cada dia, não existe dificuldades, nós não temos dificuldades para enfrentar todo dia na nossa vida, é trabalho, é conosco mesmo, dificuldades nas nossas emoções, muitos se inclinam a uma depressão, a uma tristeza. O que está faltando? O que está faltando, segundo Salomão? Salomão sabia do que o homem iria enfrentar na vida. E aí ele chama seu filho, né? E, filho, vem cá. Vem cá, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Fique atento, tá? Aos mandamentos do Senhor. Ouça, guarde, busque, clame, porque ele dá, filho. E eu já disse a você, gente, Salomão foi o homem que recebeu sabedoria, que julgou aquela causa lá das mulheres que teve seus filhos, e uma delas mata seu filho e vai querer tomar posse do filho do filho vivo da outra mulher. E diante de Salomão discerne, né? Discerniu, você não é a mãe. Discerniu quem era a mãe correta lá. Com a sabedoria que Deus o deu, que ele pediu a Deus para governar, entende? Por isso que Provérbios nos ensina, desde jovem até a velhice, irmãos, a como viver essa vida com sabedoria de Deus. E nós precisamos. Do jovem, da criança ao velho, do governo, nós precisamos dessas coisas que Salomão está ensinando, gente. Como nós precisamos? Nós precisamos de quê, pastor? Sabedoria, discernimento,
Inteligência. Como é que eu acho? Buscando, ouvindo, clamando ao Senhor. Eu quero clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Gente, o tempo todo pelos cantos eu estou, Senhor, ilumina os meus olhos. Entende? As coisas chegam, a necessidade de ajudar dentro de sua própria casa, não é? De compreender dos relacionamentos que nós temos, no trabalho, dentro de casa, em todo canto, você precisa. Você não consegue, como diz o meu pastor, de vez em quando ele fazia pergunta para mim, você consegue chupar uma bala sozinho, meu filho? Ele disse, rapaz, não consigo não. Eu já entendo. De vez em quando ele dizia, você consegue chupar uma bala só? Chupar uma bala sozinho a gente não consegue, a gente se engasga. Frágeis. Nós somos dependentes do nosso Deus, entende, gente? Então a gente diz, Senhor, me ajuda, porque em coisas simples você pode tomar decisões fatais, entende? Que gera desgosto e transtorno em toda a vida. Nós precisamos, eu creio que você está entendendo, nós precisamos de sabedoria. E não é a sabedoria que vem dos homens, nem dessa terra, mas é a que vem de Deus. Então, repito, irmãos, procura ela como se procura prata. Está no Senhor. As pessoas, às vezes, elas se apegam a alguma coisa que aparentemente resolve todos os seus problemas, né? E chama isso, por exemplo, eu passei em um concurso ou conquistei tal coisa e essa coisa que eu conquistei me dá sustento durante muito tempo, né? E ela chama aquilo de galinha dos ovos de ouro. Já ouviu isso, essa frase? A galinha dos ovos de ouro? Eu lembro de Jesus Cristo dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus ovos, os seus pintos, e vocês não quiseram. Jesus disse isso, irmãos. A nossa galinha de ouro se chama Jesus Cristo. A nossa galinha de ouro não se chama, irmãos, dinheiro. Entende? A nossa sabedoria de Deus está nas Escrituras, vem de Deus. Deus disse a Josué, sucessor de Moisés, que iria conduzir aquele povo para entrar em Canaã, para passar por Jordão, passar por Jericó, entrar na terra, vencer os inimigos. E o Senhor disse a Josué, Josué, medita nesse livro da lei de dia e de noite, Josué. Medita aqui, porque só assim você pode fazer esse povo prosperar e entrar nessa terra, viu, Josué? Entende? É com as Escrituras que mesmo no calor ele dá fruto, mesmo no tempo de sequidão, entende? Que não há chuva, mas ele dá fruto, porque ele está plantado junto de torrentes. E isso é meditação nas Escrituras, como disse o salmista capítulo 1, que esse homem é bem-aventurado, gente, que está comendo, bebendo, ouvindo, meditando nessa palavra. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Tá bom? Então o versículo 6 diz que ele nos dá sabedoria, ele reserva a verdadeira sabedoria. Deus reservou. Deus reserva a sabedoria. Você chega para Deus e diz assim, o que é aquilo ali? É sabedoria. Para quê, Senhor? Ela está reservada. Para quem? Para Edésio. Deus reserva. Você chega para lá e diz, para que aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali é sabedoria. Mas para quem é? Para Breno. Deus reserva. Está reservado. Venha para a reserva, gente. Venha pegar a reserva. Tem reserva de sabedoria. Deus é tão sábio, irmãos, que ele tem reserva de sabedoria. E a Bíblia diz que ele reserva a verdadeira, reserva a verdadeira. Existe uma sabedoria que é verdadeira. Significa que existe falsa. Você está entendendo ou não? Existe sabedoria falsa.
Então a pergunta é, onde é que você está buscando sabedoria? Que tipo de sabedoria você está apegado, gente? Existe uma sabedoria chamada de verdadeira. E até aqui nós estamos entendendo com clareza que essa sabedoria vem de Deus. É Deus que dá, vem da sua palavra, vem do seu clamor, da sua busca, da sua atenção, da sua inclinação. Você inclina a essa sabedoria? Se inclina, diga amém, alguém aí? Amém. Agora, irmão, se você está, preste atenção, justo, filho, santo, onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos, irmãos? Aonde? Você tem gastado tempo com o quê, gente? Qual a sua dedicação? Eu tenho que aplicar essas verdades em você. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ela é escudo para os que caminham na sinceridade. A nossa sinceridade é Cristo, disse Paulo. A minha sinceridade, a nossa sinceridade é Cristo Jesus. Guarda as veredas do juízo e reserva o caminho dos seus santos. Lembra que eu te falei? A sabedoria de Deus é reservada aos eleitos. Paulo disse em 1 Coríntios. Vocês não reconhecem a sabedoria de Deus? Pois é, Deus escolheu as coisas sábias. Jesus Cristo disse assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos. Graças eu te dou, porque o Senhor revelou aos sábios e ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos. Versículo 9. Então, gente, olha só. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Olha que coisa linda, né? Imagina aí, gente, a gente vivendo os nossos relacionamentos com justiça, com juízo e com equidade. Você consegue aí enxergar, né, alguém nessa terra vivendo assim, entendendo justiça, juízo e equidade? Tente imaginar, tente compreender, tente aplicar na sua vida. Sabe aqueles momentos difíceis na sua vida? No trabalho, por exemplo? Momentos que você, por exemplo, é acusado do que você não fez. Você começa a ser atacado com coisas demoníacas, né? Você sabe que, meu Deus do céu, é coisas acima do coração pervertido do homem, que já é suficiente para magoar, né? Mas ações malignas que vêm e tentam te matar, te oprimir, e você lá, ó, com esses aparatos aqui, com essas verdades aqui. Olha, você caminhar e se conduzir no meio dos relacionamentos da vida com justiça, com juízo e com equidade. Sabe qual é o resultado? Deus o honrará, Deus o livrará. De quê? De decisões erradas, de sair dando patada em todo mundo, agredindo verbalmente e fisicamente as pessoas, porque não tem equidade, juízo e justiça. Não tem entendimento, entende? Olha só que profundidade Salomão está ensinando. Alguém com justiça, juízo e equidade, gente. Isso aqui é precioso, né? Que Deus nos conceda em nome de Jesus Cristo. Todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha que coisa linda. Sua alma começa a gostar de conhecimento. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem dificuldades para estudar, né? A gente quer encarar os estudos, mas o que impede? É preguiça, é sono, não tem ânimo,
Vamos fazer a escola dominical. Vai durar de 7 da manhã às 10 da manhã. O quê? Olha só. A gente convida, gente, vamos fazer um estudo das Escrituras, vamos estudar Romanos e a gente vai, olha, gastar 2 horas por dia, vai ser tal hora e a gente não se anima. Por quê, gente? Porque a nossa alma não se agrada. Aí Salomão está dizendo assim, olha, quando entrar a sabedoria no seu coração, sua alma vai se agradar do conhecimento. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do que diz coisas perversas. Você percebe que ele fala, né, dos maus que tentam nos arrastar atrás deles, né? Aí o Senhor diz, a sabedoria vai fazer com que você não acompanhe os perversos. Não siga o caminho dos maus. E nós e nossos filhos se relaciona com os maus. O Josenildo, com a Janaína, estava me dizendo hoje sobre algumas coisas que a escola estava levando os meninos a participar. De coisas que arrastam você para a idolatria. Entende? Para o pecado. E o Josenildo disse, olha, eu estou de olho. E a Jana disse, eu também estou. Não vai ser assim. Entende? A sabedoria vai fazer você discernir, gente, o certo e o que é errado, porque no mundo hoje está ao contrário. Tudo está ao contrário hoje, né? O errado é certo, o certo é errado. E a sabedoria é o que vai te dar discernimento para perceber, entender e saber o que tem que ser feito e como fazer. E uma das coisas que ele está dizendo, ele vai livrar você do caminho do mal, da vereda que não presta. Inclusive, eu quero lhe antecipar que esse é um dos assuntos, tá? São 2 assuntos que a gente vai falar aqui, 2 pontos para encerrar. O primeiro ponto é que nessa questão de ser induzido ao caminho do mal, como a conversa aqui é de um pai para um filho, irmãos, olha só. Salomão diz assim, filho, é o seguinte, a sabedoria que você vai receber do Senhor, ela vai impedir que você seja arrastado aos braços da adúltera, aos braços da estrangeira. E aí, irmãos, eu pergunto a você está ligado aí, atento, para saber com quem seu filho vai casar? Com quem sua filha vai casar? Ou ela está escolhendo e decidindo por aí? Daqui a pouco ela apresenta para você o varão, ou o bicho do mato. É você que vai ajudá-la, né, com essas coisas? É você que vai criá-la no caminho do Senhor, ensinando a verdade, para que quando o bicho do mato encostar, ela saber que não dá para ir no caminho do estrangeiro? É isso que ele vai falar. São 2 pontos, um mais sério que o outro. O primeiro é, olha, seu filho vai casar com quem? Quem é a companhia dos seus filhos? É isso mesmo, ele vai dizer. Existe um estrangeiro aí, e se ele se envolver com ela, ele está ferrado. E outra coisa, você acha que a coisa não é séria? É o seguinte, olha, os que têm sabedoria, os que recebem a sabedoria, eles vão caminhar por uma vereda que vão levá-los ao céu. Mas se ele não tem essa sabedoria, os caminhos que ele vai trilhar vão levar eles ao inferno. Veja você com seus olhos, a partir do versículo 16, essa instrução sobre atento à mulher estrangeira. A sabedoria vai livrar os seus filhos, olha só, filho, para te livrar da mulher adúltera e da estrangeira. Entendeu? Mulher estrangeira, trazendo para os nossos dias, ela é crente. É isso. Ela é do povo de Deus. Ele é crente. Irmão, pelo amor de Deus, olha. Não apresente seu filho aqui como menina que não é crente, não, pelo amor de Deus. Não permita isso, não. Sua menina traga homem para cá que não é crente, não. Ah, não.
Ele está trazendo e vai se converter. Gente, é estrangeiro, gente, é estranho. Para te livrar da mulher adúltera e da estrangeira, que lisonjeiam com palavras. É assim. Ele é tão educado e é. O qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os reinos das sombras da morte. Destruição, gente. Versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. A partir do versículo 20, ele vai falar do caminho que leva à eternidade com o Senhor, e o outro lado, o caminho que leva à eternidade da perdição. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Como? Se livra da estrangeira, se livra da adúltera. E você vai guardar os caminhos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Permanecerão nela. Existe um caminho, gente, a ser seguido. E o caminho, a sabedoria de Deus, irmãos, nos conduz por esse caminho. E a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. 22, mas os perversos serão eliminados. Os perversos serão eliminados. Na conversa de Salomão com o seu filho, ele deixa claro, meu querido e minha querida, a sabedoria vai te livrar. Olha aqui, a sabedoria vai te livrar. A sabedoria, se você a buscar, se você der ouvido, se você ficar atento, se você clamar, Deus vai lhe dar, e ela vai guardar você, ela vai livrar você dos caminhos, das veredas enganosas, entende? E esses caminhos, eles vão te levar a permanecer, porque o outro lado, aqueles que não recebem a sabedoria, que não recebem a instrução, que não ouvem a palavra, que não querem a palavra, eles serão eliminados. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, o Salomão como pai, ele é muito objetivo, muito claro, não é, gente? E diz assim: filho, é o seguinte, esse mundo aí é perdido, tá? Você fique atento aí ao Senhor. Ele concede sabedoria, e se ele conceder sabedoria para você, ele vai livrar você, vai guardar você, vai conduzir você nos caminhos, e você vai permanecer. Porque tem uma turma aí que, se não der ouvido a ela, se não se agarrar com ela, eita, perdidos. Vamos encerrar lá em 1 Coríntios. Encerrando 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos o de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Não só sabedoria, mas justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus concedida a seu povo, sabedoria de Deus que santificou você
redenção que comprou você e justiça que justificou você. Entende, irmãos? Em Cristo Jesus, ou Jesus é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. É em Cristo, é Jesus a nossa sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Provérbios, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, reservada aos seus eleitos. Você é a igreja do Senhor, então se alimente dessa sabedoria. Dependa dessa sabedoria, porque ela guarda, ela faz você, caminhar na vereda correta. Ela faz você permanecer, só essa sabedoria, não é outra. Então tudo que você fizer nessa terra, irmãos, faça na dependência da sabedoria de Deus, porque é Cristo Jesus em vós a esperança da glória. Vamos encerrar e agradecer ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o seu reino, em nome de Jesus Cristo. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como é no céu. Tu és o pão nosso de cada dia. Tu és o nosso sustento. Sem ti nada podemos fazer, Pai. Nós pedimos ao Senhor sabedoria para viver, a verdadeira sabedoria sendo concedida à sua igreja, em nome de Jesus Cristo, para que possamos viver nessa vida, Senhor, uma vida que glorifique o seu nome, que exalte o Senhor, que o seu perfume exale por nosso intermédio, reconciliando, convidando o homem a se reconciliar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito de sabedoria e de revelação nos sendo concedidos. Que o Senhor, Pai, seja glorificado e exaltado, e para a glória do teu santo nome nós te agradecemos pela exposição da sua palavra, que não volta vazia, Senhor, que é poderosa para instruir, para ensinar. Ajuda-nos a ensinar e educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. No nome de Jesus nós agradecemos, e quem crê comigo diz amém. Forte abraço aos irmãos que nos acompanham pela internet. Nós pedimos aí aos irmãos que nos acompanham para entrar lá no nosso YouTube e fazer a sua inscrição, Cleciano Oliveira, para a gente transmitir também pelo YouTube ao vivo, né? Vai precisar aí de muitas inscrições. Então, se você puder ajudar a gente a fazer a inscrição lá, a gente agradece, para a gente ter mais uma forma de estar divulgando a pregação da palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe e bom descanso a todos.